Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma unidade deste módulo de instalação e configurar sistemas operativos clientes. Nesta videoaula vamos falar sobre um tema fundamental, portanto, a segurança interna e externa de um sistema operativo. Ao longo desta videoaula vamos conhecer os principais tipos de malware, perceber como se propagam e compreender como proteger os nossos sistemas. O que é o malware? Portanto, o malware é todo software malicioso que é criado com o objetivo de danificar o sistema, roubar informações ou interferir no funcionamento do computador. Dentro desta categoria, nós encontramos os vírus, os cavalos de Troia, os worms, spyware, adware, entre outros. Ou seja, sempre que um programa tenta causar um dano sem o nosso consentimento, estamos perante o malware. Relativamente aos vírus informáticos, portanto, o vírus informático é um tipo de malware que precisa da ação do utilizador para se propagar. Por exemplo, ao abrirmos um ficheiro infectado, depois de ativado, o vírus pode ligar-se a outros programas e causar danos no software, hardware ou ficheiros. Existem vários tipos de vírus. Existem vírus de programas, são aqueles que são em ficheiros executáveis ou DLLs. Vírus de arranque, que impedem o sistema operativo de iniciar. Vírus mutantes, que mudam de forma para escapar aos antivírus. Vírus de macros, em documentos, por exemplo, do Office. Vírus de scripts, por exemplo, em páginas web. Todos eles têm algo em comum, precisam de nós para serem ativados, portanto precisam que o utilizador os ative para eles se propagarem. Relativamente aos cavalos de Troia. Cavalo de Troia vem da mitologia grega, portanto, onde os gregos se esconderam soldados dentro de um cavalo de madeira para invadir a cidade de Troia. Portanto, no mundo informático acontece o mesmo. Portanto, os cavalos de Troia, parecem ser programas legítimos. Portanto, eles vêm muito bem disfarçados, talvez um jogo ou uma aplicação ou até uma atualização, mas escondem código malicioso. Portanto, ao serem executados, estes programas não vão se replicar como os vírus, mas podem roubar palavras-passe, números de cartão de crédito ou desativar antivírus e firewalls. Os worms, portanto, são um tipo de malware que não precisa da intervenção do utilizador. Portanto, eles conseguem se propagar automaticamente através de redes, aproveitando as falhas de segurança. Ao criarem múltiplas cópias de si próprios, podem abrandar o sistema, congestionar a rede ou até permitir o controle remoto do computador. Portanto, são uma das principais ameaças em ambientes corporativos. Existem, entretanto, outros tipos de software maliciosos. Portanto, além dos vírus e dos worms, existem outros tipos de software malicioso, portanto, e neles podemos então incluir o spyware, que recolhe informações sobre o utilizador sem consentimento, o adware que mostra publicidade indesejada, muitas vezes em pop-ups. O spam, portanto, o spam que é o envio de e-mails em massa com fins publicitários, portanto, recebemos por e-mail, portanto, nós depois temos nos nossos e-mails filtros anti-spam, que é para não sermos tão bombardeados por esta publicidade indesejada. Depois temos então o keylogger, portanto, o keylogger, o que é que este tipo de software malicioso faz? Ele vai registar tudo aquilo que digitamos, portanto, todas as teclas, ele grava, portanto, ele faz uma espécie de uma gravação das teclas que nós clicamos, não é?
portanto, incluindo e de preferência palavras-passe. Portanto, ele tenta aceder a palavras-passe de bancárias, de sites, que é para depois então aceder de modo impróprio às nossas contas. Também existe outro tipo de software malicioso, que é o hijacker. Portanto, o hijacker, o que é que ele faz, este software? Ele faz um sequestro do nosso browser. Ou seja, vocês sabem o que é que são os browsers. Portanto, os browsers, um exemplo de browser é o Edge, ou o Chrome, ou o Mozilla, etc. Portanto, o que é que este software faz? Ele sequestra o browser. Portanto, nestes casos, a página inicial do nosso browser é alterada e faz-nos o bloqueio de acesso a sites legítimos. Portanto, este malware normalmente vai exibir muitas propagandas em pop-ups ou janelas novas, instala várias ferramentas no browser sem o nosso consentimento e por vezes nos impede então o acesso a determinados websites como softwares antivírus, por exemplo. Portanto, para remover este software nocivo, muitas vezes é necessário usar uma ferramenta especialmente desenvolvida para o efeito. Portanto, às vezes os antivírus mais vulgares não servem. Portanto, como eu estava a dizer, nem os antivírus, nem os anti-spyware os conseguem eliminar. Portanto, em resumo, a segurança do nosso sistema operativo depende tanto do software antivírus como do comportamento do utilizador. Portanto, não é o nosso sistema operativo está muito dependente das ações que o utilizador faz quando está a trabalhar sobre ele. Portanto, para nos protegermos, portanto, o que é que nós temos que fazer para nos proteger contra este software malicioso? Portanto, temos que manter o nosso sistema operativo e os programas o mais atualizados possíveis, ter o Windows Update em dia, termos todas as atualizações instaladas, tal como eu já expliquei em videoaulas anterior. Devemos também evitar abrir anexos, seja em e-mails, seja portanto, essencialmente em e-mails de origem desconhecida. Portanto, se a gente não conhece, é como nas mensagens, se a gente não conhece aquele remetente, nós não devemos abrir sem antes nos informar se aquilo é de confiança. Devemos utilizar sempre um antivírus atualizado e termos a firewall do nosso computador ativo. E a melhor defesa, não esquecer, é a prevenção e a atenção do utilizador. Portanto, as pessoas que utilizam o sistema operativo devem estar bastante conscientes das ações que estão a fazer para não porem o computador em risco. Porque reparem, se, por exemplo, com um keylogger, né, se têm acesso às nossas passwords, entram facilmente em contas bancárias, em outro tipo de contas, e depois fazem as alterações que a gente querem, não é? E o utilizador, portanto, não consegue ter controle, apesar de hoje em dia já muitos sistemas bancários já têm a validação em 2 passos, não é? Com mensagens que enviam para os telemóveis, para evitar estes problemas muito frequentes. Portanto, espero que tenham cuidado e que o que é importante é que quando a gente utiliza o computador e principalmente quando vamos à internet, todos os cuidados são poucos.